Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, um assunto que tem sido menos falado do que a pandemia, mas é igualmente preocupante, é a questão do desmatamento da Amazônia, que aumentou muito neste ano. O que o senhor teria a dizer a respeito disso? O desmatamento na Amazônia aumentou consideravelmente de um ano para cá. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o desmatamento entre janeiro e abril de 2020, nos 4 primeiros meses do ano, portanto, foi 55% maior do que no mesmo período de 2019. São 1.200 quilômetros quadrados de floresta a menos na Amazônia. Com a sociedade envolvida na trágica situação gerada pelo novo coronavírus e pela disseminação da Covid-19, esse crime ambiental vai ocorrendo sem chamar muita atenção. Essa situação não é acidental, é fruto de uma política deliberada do atual governo brasileiro que permite o prosseguimento e o aumento do desmatamento na Amazônia. De um lado, há o sucateamento do IBAMA e dos demais órgãos de proteção ao meio ambiente que vão ficando sem recursos, sem estrutura e com o seu funcionalismo sendo sistematicamente atacado. No último dia 30 de abril, o ministro Ricardo Salles exonerou 2 chefes de fiscalização que haviam coordenado a operação contra garimpo ilegal na Amazônia. Outro servidor já havia sido exonerado pela mesma razão um pouco antes. De outro lado, a violência contra a fiscalização vem sendo estimulada pela própria conduta do presidente da República contra a defesa do meio ambiente, contra os povos indígenas, enfim, sem nenhum respeito por aqueles que se batem pela proteção ambiental, inclusive com a defesa do garimpo, mesmo quando praticado em terras indígenas. No último dia 5 de maio, um fiscal do IBAMA foi severamente agredido com uma garrafada no rosto durante a operação contra o desmatamento. Professor, podemos dizer que a crise do novo coronavírus e o desmatamento da Amazônia fazem parte todos do mesmo enredo? A crise do novo coronavírus e a crise do desmatamento se associam em um enredo perverso que ameaça fortemente a vida humana e o exercício da cidadania. É preciso lembrar que o direito à saúde e o direito ao meio ambiente equilibrado são conquistas da civilização que se materializaram ao longo do século XX, no começo deste século XXI, através de leis internacionais, através de organizações internacionais e através da articulação entre países e organizações não governamentais do mundo todo. Assim como a Organização Mundial da Saúde vem sendo atacada pelo governo brasileiro, também o governo brasileiro vem se batendo contra o meio ambiente. É preciso lembrar que a Conferência das Partes da Convenção contra o Aquecimento Global, que deveria ter se realizado em 2019, foi cancelada a sua realização no Brasil como um dos primeiros atos, ainda antes de tomar posse do então eleito presidente Bolsonaro. É um quadro triste, é um quadro difícil e é um quadro em que o papel do Brasil não vem sendo merecedor de respeito e crédito. É preciso que no Brasil e no mundo as sociedades e os governos zelem pelo planeta. Este foi o professor Pedro Dalari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, o dia 8 de maio marca as comemorações pelos 75 anos do fim da Segunda Guerra. O senhor poderia destacar os avanços éticos que a humanidade vivenciou nessas 7 décadas? A Segunda Guerra Mundial
que foi talvez a mais calamitosa da história do mundo, uma guerra que, ao contrário da primeira, tinha uma oposição muito clara entre mal e bem, ou quase bem, se vocês quiserem, mas que tinha de um lado o nazismo, com o extermínio de judeus, de minorias étnicas, de eslavos em enorme número, de homossexuais, de pessoas que discordavam das ideias fascistas, e de outro lado tinha regimes democráticos e algumas ditaduras, a nossa, a soviética, mas de qualquer forma que não se comparavam em maldade ao nazismo. E isso é diferente da Primeira Guerra Mundial, e foi uma guerra que os dois lados tinham objetivos imperialistas e na qual é difícil você dizer quem foi o bem e quem foi o mal. A grande qualidade do fim da Segunda Guerra Mundial está no fato de que ela criou as Nações Unidas, ela promoveu a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela evitou uma Terceira Guerra Mundial. E no caso da Europa, isso não é decorrência automática, mas indiretamente criou a União Europeia, que, passados quase 80 anos, impediu que houvesse qualquer guerra entre os seus membros, e a única guerra que houve na Europa foi na extinção da Iugoslávia, que não fazia parte da União Europeia. Então, esse mundo de mais paz, esse mundo em que valores éticos são colocados como importantes, mesmo que não seja possível sempre valorizá-los, sempre realizá-los, mesmo que haja massacres como houve em Ruanda, como houve na Guerra Civil Iugoslava, em outros lugares, esse mundo é fruto em boa parte do aprendizado que houve com a Segunda Guerra Mundial e também de algo que os Estados Unidos fizeram, que foi planejar desde um certo momento, desde praticamente a entrada deles na guerra, planejar o após-guerra, planejar como vamos fazer para que a Alemanha nunca mais seja uma ameaça à paz, como vamos acabar com o militarismo prussiano, como vamos reconstruir os países, tanto vítimas quanto agressores, de modo a evitar isso, o que faz que os três países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, tenham se consolidado como democracias. Depois disso, nós temos os 30 anos gloriosos, que são de 45 a 75, 73, na verdade, que são os anos de grande desenvolvimento econômico da Europa e dos países envolvidos, e temos, depois que a crise do petróleo põe fim a eles, temos a partir dos anos 80 uma democratização da América Latina, antes com ditaduras de direita, e dos países que eram comunistas, cujas ditaduras em boa parte caem. E sobre os retrocessos, o que o professor destaca? O grande problema que fica depois da Segunda Guerra, o grande problema das últimas décadas, é que por mais que as Nações Unidas tenham sido um grande avanço e tenham proporcionado uma série de declarações, uma série de instituições como a Unesco, por exemplo, ou o fortalecimento de outras como a Organização Internacional do Trabalho, não tem essa nova consciência democrática mundial, elementos, instrumentos eficazes de se impor. Quer dizer, se um país, se um governo decide cometer barbaridades, atrocidades contra o seu próprio povo, é muito difícil tomar medidas contra isso. Algumas medidas foram tomadas nos anos 90, como a intervenção dos países envolvidos no Kosovo, na Somália, e o resultado realmente não foi positivo. Quer dizer, a gente pode olhar, no caso de iniciativas mais só americanas, a invasão do Afeganistão e do Iraque, a pretexto de democratizados, foi uma calamidade. Criou mais problemas do que havia. Mas mesmo no caso das intervenções pensadas globalmente por valores éticos e não apenas imperiais, nós não tivemos uma eficiência disso, e isso permite hoje a volta também de regimes ditatoriais. A União Europeia tem pelo menos 2 no seu quadro, Hungria e Polônia, e vários outros países estão com regimes ou governos que tentam reverter os valores humanos, entre eles Estados Unidos, com Trump, e Brasil. O professor Renato Giannini Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Giannini Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, sobre a matéria de Maurice Obstfeld no Valor Econômico, intitulada Resposta desdenhosa de Bolsonaro à doença custará caro ao Brasil, qual o seu comentário? Tudo bem, Gabriel. Essa postura, do nosso presidente, que não assumiu
de fato, a coordenação das ações para o combate à pandemia? De fato, ela já tem custado caro, né, ao nosso país, às pessoas e também à nossa economia. Ou seja, a gente vai pagar duplamente por essa falta de comando, tanto em termos econômicos quanto em termos de saúde, em termos de óbitos. Porque essa questão da coordenação é fundamental, né? Quando a gente pensa que é uma pandemia que vai passando de uma pessoa para outra, uma coordenação entre os estados seria fundamental para controlar a disseminação da doença entre as pessoas e, consequentemente, controlando a disseminação, a gente teria menores efeitos econômicos, né? Uma disseminação menor teria menos consequências sobre a saúde e também sobre a economia, porque a gente conseguiria controlar e ir para uma abertura gradual da economia com mais segurança. Tem um resultado muito interessante aqui, que é a Suécia, né? A Suécia é um país que tomou medidas menos rígidas em relação à Dinamarca, são países parecidos em termos culturais e institucionais, e ela teve um impacto também muito forte na questão da economia, sendo que o impacto sobre a quantidade de mortes foi muito maior que na Dinamarca, né, quando você compara pelo tamanho da população. Ou seja, mesmo aquelas economias e avançadas, né, que não colocaram um controle rígido sobre o isolamento social, mesmo assim estão tendo efeitos econômicos que são muito importantes. Mas por que, mesmo sem o isolamento, os efeitos econômicos também foram sensíveis na Suécia? Então, quando a gente olha esses dois países, Suécia e Dinamarca, o efeito econômico tem sido parecido, né, pelo menos por enquanto, mesmo com diferenças nas regras sobre distanciamento social, que são muito mais brandas na Suécia. E ocorre, né, que mesmo sem regras mais rígidas, a questão do Covid-19 acaba causando medo entre as pessoas. As pessoas vão deixar de frequentar certos lugares, ir para comércio, para serviços, às vezes com medo de ir ao trabalho. Então, tudo isso tem um impacto econômico que é significativo. Não é uma questão de fazer ou não fazer um distanciamento social. O efeito sobre a economia vai ocorrer. E quando a economia controla de uma forma menos rígida, o risco de uma segunda ou terceira onda da doença é muito maior, né? Isso vai provocar um fechamento da economia ou uma restrição, né, nas atividades de forma voluntária, das próprias pessoas não querem colocar em risco a sua saúde, ou com o governo fazendo esse controle. Então, acho que os dados já mostram que não existe esse trade-off entre essa contraposição entre economia e a saúde das pessoas em relação ao Covid-19. As duas coisas andam juntas, né? Ou seja, o outro exemplo é a gente olhar Nova Zelândia, olhar a China, que fizeram um controle mais restrito e de fato conseguiram controlar a doença muito mais rapidamente. E estão com condições de abrir a economia com mais segurança nesse momento. É claro que tem a questão da segunda onda, movimentação de pessoas entre países, né? É uma questão complexa. Eu acho que a resolução, de fato, só vem com uma vacina ou com um remédio que consegue combater a doença. Mas até chegar lá, eu acho que toda essa falta de coordenação do nosso presidente em sinais confusos, né? A gente tem tido uma crise dentro de uma crise tão grande que vem, né, tendo já as consequências, a gente já está colhendo os frutos dessa falta de coordenação, dessa falta de liderança do Executivo Federal, tanto sobre a saúde quanto a economia brasileira. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou comigo, Gabriel Soares, para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, como o senhor vê esse movimento da arte e da cultura na internet? Leila e ouvintes da Rádio USP, a internet
está nos surpreendendo, como sempre, trazendo uma rica, diversa e intensa programação em tempo real. São lives, são shows, são debates, enfim, uma gama de eventos que pipocam a todo momento 24 horas por meio de diferentes plataformas, né? Mas eu queria aqui chamar a atenção ou focar num exercício mais reflexivo e olhar a internet como arquivo. E uma vez que ela armazena também todo esse material produzido, ou quase todo esse material produzido, fornecer a vocês algumas dicas de conteúdo de qualidade, ou certamente relacionado ao tema ou a base dessa coluna na Rádio USP, que é a cultura. Mas a cultura vista de forma ampliativa e a cultura também entendida como complexidade. Tem algum bom exemplo para os nossos ouvintes? Um bom exemplo é o site do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Uma vez que um Instituto de Estudos Avançados está pautado pela interdisciplinariedade, mas não só porque ele almeja ir além, ele deseja, né, a transdisciplinariedade. Eu explico. A interdisciplinaridade é uma estratégia que respeita as fronteiras entre os conhecimentos e ela busca fomentar a comunicação e o entrosamento dessas diferentes disciplinas que a gente encontra numa universidade do porte da USP. Já a transdisciplinaridade, ela quer ir além das fronteiras disciplinares e, de certa maneira, ela deseja uma ciência unitária, um conhecimento unitário. Isso, em pleno século XXI, é muito difícil, concordamos, e precisa ser operado dentro da complexidade que somos e que estamos estudando, né? Certamente, é esse espírito da transdisciplinariedade que alimenta discussões, debates memoráveis, inusitados, que acontecem num ambiente onde a escuta é fundamental e onde existe a possibilidade desse entrosamento, né, entre essas diferentes disciplinas que compõem o universo de uma universidade. Sendo assim, o IEA acaba gerando iniciativas como a Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, que, por sua vez, durante os últimos 5 anos, desenvolveu um rico material que está todo disponível na internet para consulta, de assuntos que tratam desses encontros entre arte, cultura e ciência, por meio de experiências únicas, singulares de seus catedráticos. Então, são eles o Sérgio Paulo Rouanet, o Ricardo Otac, a Eliana Souza e Silva e uma dupla, Paulo Reckenhoff e Helena Nader. O repertório vai desde um cuidado e um estudo da nossa estrutura cultural, por um filósofo da importância do Sérgio Paulo Rouanet, onde ele vai de Kant a Machado de Assis, um Ricardo Otac pela sua importância no cenário cultural da cidade de São Paulo, um homem público que foi secretário, seja da cultura, seja do meio ambiente, mas também como dirigente cultural, né, gestor da cultura, à frente de importantes instituições da cidade de São Paulo, ou Eliana Souza Silva, que investe na ideia da periferia como potência e produziu uma série interessantíssima que ela denominou de centralidades periféricas, e por fim esse encontro da arte com a ciência, que foi motivado por Helena Nader, cientista, e Paulo Reckenhoff, crítico, curador no mundo do universo das artes visuais. Deliciem-se. O professor Martin Grossman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, a córnea possui tolerância que permite o transplante entre as pessoas não relacionadas? Olá.
A córnea é um órgão ou tecido complexo transparente que fica sobre o globo ocular, da forma como o vidro do relógio ou a lente da máquina fotográfica. Extremamente transparente, não 100% transparente, mas muito transparente, e com características que permitem resistência, renovação periódica, defesa das estruturas internas do globo e a captação de imagens de maneira quase perfeita na maioria das pessoas. Tão delicadamente colocada na frente dos olhos, muitas vezes a córnea sofre lesões que, não, mesmo reparadas, não retomam a transparência, as características de lente e de captadora de imagens nítidas, mesmo depois da ferida cicatrizada. O interessante é que nos últimos séculos, e principalmente em décadas recentes, foi observado, e para isso também um indivíduo chamado Peter Medawar recebeu um prêmio Nobel de Medicina, constatou-se que a córnea tolera a transferência da sua parte central de um indivíduo falecido, cuja família doa, para um indivíduo que tem uma cicatriz, uma lesão, um fator limitante que bloqueia a transparência, a nitidez da córnea desse indivíduo. E assim, esse transplante permite que se restaure a visão. O transplante de córnea é o transplante mais realizado no mundo. E uma segunda característica que também permite isso é que o cadáver, o indivíduo que doa através da manifestação em vida e da concordância da sua família, faz com que o doador e o receptor, diferente dos outros órgãos, dos outros transplantes, não precisem ser aparentados. Essa característica dessa região vizinha à córnea é chamada de tolerância ou imunotolerância. E os cuidados e precauções com a córnea? Esse escudo é vitalício? Então a córnea, esse tecido que é composto 90% de água, procura na ciência substitutos para situações em que ela seja irremediavelmente opaca ou deformada por doenças, traumas e outras condições clínicas. O transplante de córnea é um recurso poderoso, cada vez mais sofisticado, porém, nessa ocasião relacionada à pandemia, poder se tratar de um repositório de vírus, porque a captação se dá em condições de óbito precoce e todas essas condições clínicas requerem grande cuidado, está com a sua captação e execução muito diminuída em tempos da pandemia. Nesses tempos, ou não, por se tratar de uma lente, um tecido que nos serve ao longo de toda a vida, deve ser cuidado, deve ser protegido de ultravioleta, traumas eventuais e outras condições. Um alerta aqui, procurando responder à questão de uma ouvinte, é que, em tempos de pandemia, a lente de contato, diferentemente da máscara, pode ser trocada a cada 2 ou 3 horas, não deve ser tocada com as mãos. A lente, principalmente a gelatinose, acaba sendo manipulada pelas mãos e, por conter também bastante água, pode ser um repositório do coronavírus. Dessa forma, podendo reduzir o uso, principalmente em locais de concentração de pessoas, de ar condicionado e outras situações onde, além de contato, possa vir a ser um repositório do coronavírus e, assim, transmitir ao seu usuário pela manipulação ou pelo simples uso, uma vez que a córnea cognitiva podem ser locais de absorção do coronavírus, é melhor que o uso da lente de contato seja limitado, restrito ou, se possível, substituído pelos óculos e, assim, suspenso até tudo isso passar. Agradeço a questão, estamos abertos a outras perguntas. Fique de olho relacionadas aos olhos. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.
Como o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 deve demorar ainda algum tempo para estar disponível, muitos governos têm procurado caminhos diferentes para controlar a disseminação do coronavírus. Países como Chile, Alemanha, Itália, Reino Unido e Estados Unidos sugeriram o uso do chamado passaporte da imunidade. Seria um documento que certificaria que o indivíduo já foi infectado e estaria supostamente imune à doença. Confira mais detalhes sobre esse projeto na coluna de hoje. Hoje eu gostaria de comentar um artigo assinado por Alessandra Phelan, publicado na revista Lancet na semana passada. O artigo discute os aspectos científicos, éticos e os desafios legais sobre o que chamam de passaporte de imunidade contra a Covid-19. Então, a primeira questão é como relaxar o confinamento social. Quem poderia voltar às suas atividades normais? O consenso é que as pessoas que já foram infectadas e criaram anticorpos contra o vírus estariam imunes, isto é, não teriam mais risco de se infectar ou contaminar os outros. Essas pessoas poderiam ter um documento para atestar isso que foi chamado de passaporte de imunidade. Mas ainda existem várias dúvidas a respeito. Professora, já foi comprovado que uma vez que a pessoa foi infectada, ela não correria mais risco de uma reinfecção? Essa questão foi levantada por pesquisadores da Coreia do Sul que verificaram que pessoas já curadas testaram novamente positivas para a presença do vírus. Essas pessoas poderiam continuar a propagar a infecção? Felizmente, uma pesquisa mais recente, realizada também na Coreia do Sul, com 260 pessoas, mostrou que o teste tinha dado positivo, mas que na realidade eram fragmentos mortos do vírus e, portanto, não era uma reinfecção. E se isso for confirmado, é uma boa notícia. A outra dúvida é quanto tempo duraria a imunidade? Seria duradoura, como a conferida pela vacina contra sarampo ou febre amarela? Ou seria por tempo limitado, como as vacinas contra a influenza, que precisam ser repetidas anualmente? Se for como a vacina contra a gripe, seria um passaporte com tempo limitado. Qual seria então a quantidade de anticorpos necessárias para conferir a imunidade? Recentemente, um amigo meu, que tem mais de 60 anos, foi infectado pelo coronavírus. Teve todos os sintomas, febre alta, dor de garganta, tosse, etc. Mas felizmente não precisou ser hospitalizado. Depois de 2 semanas estava curado e o teste de anticorpos revelou-se positivo. Só recordando, o teste sorológico mede 2 tipos de anticorpos. O IgM, que aparece na fase aguda, em geral 1 semana após o início dos sintomas, e o IgG, que aparece mais tardiamente e comprova que você teve contato direto com o vírus. Mas no caso do meu amigo, a esposa que cuidou dele e tem uma idade comparável não teve nenhum sintoma. E o teste sorológico não detectou a presença de anticorpos. O que não sabemos é se o vírus não infectou, ou seja, ela já tinha uma imunidade natural, ou ao contrário, a infectou, mas ela teve uma forma tão leve que não chegou a formar anticorpos. O bom senso nos diz que ela seria uma pessoa com baixo risco de vir a contrair a Covid-19 ou a transmiti-la, mas ela não teria como obter o chamado passaporte da imunidade. Por outro lado, sabemos que esse teste tem erros, tanto falso negativos como falso positivos. Um indivíduo falso positivo ficaria tranquilo, voltaria ao convívio social e poderia infectar outras pessoas. Mas há outras grandes preocupações éticas. Por exemplo, pessoas que necessitam de um emprego para sobreviver poderiam se infectar de propósito, ou então pessoas inescrupulosas poderiam forjar passaportes falsos. Além disso, quando as viagens internacionais forem liberadas, é possível que se exija um passaporte de imunidade. Alguns países já exigem um certificado de vacinação contra a febre amarela. A diferença é que, nesse caso, o que se exige é que as pessoas se vacinem e se protejam. E no caso do coronavírus, enquanto não houver uma vacina, isso pode sugerir que a pessoa deve se infectar. Em resumo, enquanto não houver uma vacina, todas essas questões deverão ser discutidas e que as medidas sejam tomadas de modo que as terríveis consequências dessa pandemia sejam as menores possíveis. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.